Olá, amigos. Boa noite. Hoje, terça-feira, dia 28 de setembro de 2021, e aqui estamos nós para mais uns momentos de reflexão em cima da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nosso desejo de estudo esta noite é este. Agradecemos já a companhia dos amigos Júlio, Jane, Cláudia, Dilza, que estão conosco nesse instante. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece e, em continuidade, vamos cumprimentando os amigos que estão chegando, participando conosco desse instante. Pai de bondade, que a sua luz nos envolva, que a sua paz apacente os nossos corações, fazendo assim, Pai, com que equilibrados, apacentados, consigamos ter uma visão maior do nosso próprio existir, fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar e, de alguma sorte, contribuir, Pai, com este mundo melhor que tanto ansiamos. Que Jesus, o Mestre amado, nunca nos falte, através dos benfeitores espirituais que vêm a nós, nos amparando e nos assistindo em todas as nossas necessidades. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos lá, Sérgio, Yara, Laura, Tânia, são amigos que já estão aqui presentes e a gente agradece, como sempre, agradece muito a companhia. Vamos tirar, como sempre, a gente tem que tirar o som para não complicar aqui a nosso som, nossa voz. Bem, amigos, nós estamos vendo o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, O Meu Reino Não É Deste Mundo. Já vimos 3 itens desse capítulo. O primeiro, que fala da vida futura, ou seja, a vida no mundo espiritual. O segundo item tratava de como os judeus viam esta vida, o continuar da vida, a vida no além, a vida após a morte. E o terceiro item, que foi o último da semana passada, falava sobre a realeza de Jesus, mostrando que a realeza de Jesus não era essa realeza terrena do sangue azul, dos tronos da terra, nada disso. Era o título merecido por ele como o acima de todos os reis, aquele que trazia as qualidades reais da alma para estar no título que bem fez por merecer. Bem, esses eram os itens primeiros que nós vimos. Antes, nosso boa noite a Terezinha, Ivete, Yara, Célia, Sandra, sejam muito bem-vindos. E vamos continuar aqui o item de número 5 desse capítulo, que tem como título O Ponto de Vista. Quer dizer, o ponto de onde olhamos para a vida. O ponto que tem os elementos que nos suprem de material para observação dos acontecimentos. Esse é o ponto de vista. Nessa questão do ponto de vista, nós vamos ver algumas anotações, então, do Evangelho, que é a ótica de Kardec, onde ele diz: a ideia clara e precisa da vida futura dá uma fé inabalável no porvir e muda completamente o ponto de vista pelo qual os homens encaram a vida terrena. Então, veja como ele abre esse comentário, dizendo da importância do conhecimento dessa vida futura que Jesus falou: meu reino não é deste mundo, eu me vou, eu rogarei ao Pai. Quando ele fala aquele ladrão, ainda hoje estarás comigo na casa de meu Pai, ele está falando de um outro lugar que não aquele onde ele se encontrava. Ele fala de algo além da própria vida, porque na cruz eles estão esgotando os fluidos vitais. Por conta disso, é que ele está sempre chamando atenção. E quando olhamos para este fato de continuar vivendo independente de um corpo físico em outro habitat, muda totalmente a nossa visão dos acontecimentos terrenos. E é por isso que ele diz: a ideia clara e precisa dessa vida futura, dessa continuação do existir, dá uma fé inabalável no porvir, no que virá. Dá uma confiança e muda completamente o ponto de vista
pelo qual se encara a vida terrena. Continuando, ele diz, para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, agora entendemos infinita, uma vida que não tem fim, ou seja, o para a eternidade, uma vida para a eternidade, aquele que se coloca pelo pensamento dentro desta identificação, dentro desta afirmativa de Jesus, a vida corporal não é mais que rápida passagem. Por mais anos se viva na carne, não é nada perto da eternidade do espírito. É apenas um período, um tempo, uma viagem. Vemos tantas coisas na área da poesia, da música, falando sobre isso. Isso aqui é uma viagem, uma estação, a estação da vida, né? Quando se fala do trem, tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais voltar. É esse vai e vem, é esse trânsito, isso é a vida. Então não se vê a vida como a morte aqui na carne, como um fim da vida daquela criatura, porque continua ela existindo perfeitamente além desta vida material. Boa noite, Márcia, Júlio, Cida, Marcelo, Terezinha, Cazuco, sejam todos bem-vindos. Então continua Kardec dizendo a respeito desta vida aqui, deste momento, desta existência. A vida é há uma única vida para o espírito, com muitas existências terrenas, que são as reencarnações, e existências extraterrenas, que são os momentos vividos na desencarnação, entre uma encarnação e outra. Assim, Kardec vai também no livro dos Espíritos, na questão 166, 166, falar sobre essa nova existência, a necessidade de uma nova existência na carne, ou seja, de uma nova reencarnação. Por que precisamos disso? Ele questiona o mundo espiritual, mas por que nós precisamos voltar e voltar e voltar? E os Espíritos apontam de início duas razões para esse nosso reencarnar constante. O primeiro, alcançar a perfeição. Então nós os seres humanos são criaturas perfectíveis, cada qual está processando a sua própria perfeição dentro da lei de Deus, que é a lei do amor, a lei da evolução plena. Então, neste aspecto, estamos todos destinados a muitas reencarnações. Para chegar a essa perfeição, serão muitas existências terrenas, muito aprendizado, muita prática. E segundo, que ele coloca a necessidade da reencarnação para acabar de depurar-se. Ou seja, nós em muitas encarnações nos comprometemos e aderimos sujidades ao nosso corpo espiritual, tanto quanto ao nosso corpo mental, com pensamentos menos felizes, com sentimentos mais grosseiros. São sujeiras, são lixos emocionais e são lixos físicos do próprio corpo espiritual. Então, em cada reencarnação, o nosso corpo carnal é um filtro. Ele absorve, ele traz, eu costumo dizer que ele é um mata-borrão da alma. E muita gente jovem nos nossos estudos não sabe o que é mata-borrão. Mas os mais antigos que estudaram usando uma caneta tinteiro, uma caneta de pena, sabe que nós tínhamos um tipo de cartolina porosa, presa a um artefato de madeira, onde escrevíamos com a caneta tinteiro e usávamos aquela cartolina porosa para tirar o excesso da tinta da nossa escrita. Então, parte daquilo que escrevemos, ou o excesso que a nossa página de caderno não comportaria, porque serviria apenas para fazer borrões, é absorvida por aquele mata-borrão. Ele tirava a possibilidade, ele acabava com a possibilidade do borrão na página, da tinta borrar na nossa página. Assim funciona o nosso corpo físico.
Ele é o mata-borrão da alma. A alma se projeta no corpo espiritual e o corpo físico, então, somatiza, traz do corpo espiritual aqueles excessos que estão nele. Por isso a necessidade de acabar de depurar-se, quer fisicamente falando, materialmente falando, quer então espiritualmente falando, emocionalmente falando, nós estamos nos depurando, estamos nos limpando, tendo linhas de consciência mais claras e tendo corpos mais plenos de realização, mais equilibrados, mais cuidados. Bem, essa era a questão da razão da nossa reencarnação pelo Livro dos Espíritos. E aí, voltando ao Evangelho, que ele está dizendo desta vida, dessas experiências reencarnatórias, que por mais longas que sejam, elas são momentos rápidos, fugazes na vida do Espírito que é eterna. E aí nós vamos ver que ele faz umas anotações a respeito, por exemplo, das nossas vicissitudes e tribulações, aquelas dificuldades no nosso caminho, que encontramos na vida material, né? Encontramos várias dificuldades. Ainda o nosso boa noite aqui ao Silvio, a Regina, que estão chegando, a Brígida, sejam todos bem-vindos. E aí, falando dessas vicissitudes, dessas tribulações, ele diz, são apenas incidentes que enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. Então, uma pessoa que tenha uma ideia, uma visão de vida além da vida, uma visão de que o alvo, o final da história é o final feliz, é a plenitude do ser, quando ela enfrenta uma tempestade terrena, uma dificuldade terrena, ela tem um pouco mais de resistência e de paciência, porque ela sabe que isso vai passar. Porque esse não é o destino dos filhos de Deus. É por um momento ela está sofrendo aquilo, mas vai passar. Um segundo ponto que ele analisa é sobre a morte. Com a visão de continuidade do existir, diz ele, a morte nada tem de pavorosa. Não é mais a porta para o nada. Porque para muitas consciências, há até expressões assim, morreu, acabou. São consciências que pensam no nada. Pensam que após a morte, fim, não existe mais, não tem coisa alguma, não há mais nada. Então, quando se tem esse entendimento da continuidade da vida, e Jesus deu testemunho, porque ele apareceu depois da morte, mostrando que a morte era do corpo físico e não do espírito crístico que ele era. E que todos nós, como filhos de Deus, passamos por esse mesmo fenômeno. Assim, ela não tem nada de pavorosa, porque não é uma porta para o nada, para o vazio, para o finito, acabou. Mas é para mais a libertação, então, para a felicidade e a paz. Livra-se daquelas tarefas que já tinha feito, de alguns entraves que existiam e descansa um período para retornar. Vamos lá ainda, boa noite, Sandra, Franci, Lília, Rosana, sejam todos, Silvio, sejam todos bem-vindos, Márcia assiste, muito bem-vindos. E continuando, diz, sabendo que se encontra numa condição temporária, porque esta nossa reencarnação, esse período de vida, entre a nossa chegada através do berço e a nossa saída através do túmulo, esse período é temporário, há um tempo para cada um de nós, e não definitivo, não vamos desaparecer, não é um acabar. Ele encara então as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras, porque com a ideia de fim, de inexistir, de acabar tudo, é desesperador.
é aflitivo, mas quando se sabe dessa continuidade, desse seguir adiante, desse caminho que se abre diante dos olhos daqueles que se vão, isso abranda a nossa dor, a nossa dificuldade, e nós continuamos a experienciar a vida porque precisamos todos cumprir a nossa parte. Boa noite, Isabel, boa noite, Sônia, que também estão chegando, sejam bem-vindas. Por último, diz então Kardec, o homem material que não vê além dos bens terrenos se porta como uma criança, que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. O homem que pensa na vida apenas como esse momento na matéria, essa vida terrena, é infantilidade e se porta mesmo como uma criança, né? Quer todos os brinquedos para si, tudo faz para obter, e aí a gente vê essa ganância, esse apoderar-se de tudo, sem pensar nos outros, sem ter um olhar para aqueles que estão junto de nós, não se percebe isso. Assim, ele sofre muito mais com as perdas e se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Porque, é claro, para esta criatura, esses bens materiais eram assim fundamentais para o seu existir. O não entender essa continuidade da vida e a não necessidade desses bens materiais que ele está dando tanto valor, seria para ele uma bênção, mas não entendendo, ele se apega às coisas materiais. E cada perda material para esta criatura é extremamente dolorosa. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. Então ele valoriza muito as situações da vida material. Boa noite, Mara, que também está chegando. Então, para aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura ou da vida espiritual, quem tem esse duplo olhar sobre a vida, vamos dizer assim, um duplo olhar, para nós estamos então sabendo que há um número enorme de criaturas por todo este universo. Não há apenas a nossa humanidade. Grandes e pequenos, para essa criatura que tem esse olhar duplo, se confundem como formigas num monte de terras. Já olharam o formigueiro? Viram aquela quantidade de formiguinhas naquele formigueiro? São tantas formiguinhas e nós não diferenciamos uma da outra, elas estão todas atarefadas. Aqui no planeta Terra, é essa comparação. Quem tem a dupla visão vai olhar para esta humanidade como se olhasse para um formigueiro, onde as formiguinhas estão todas agitadas. Aqui estão todos os seres humanos agitados nesse grande formigueiro chamado Terra. Lamenta as criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. Então, quando, de posse deste olhar duplo, de vida espiritual e de vida material, e quando observamos alguém que se mata materialmente falando, para adquirir só bens terrenos, voltados apenas para uma posição social mais elevada, para essa vida material, e que na verdade ele vai usar tão pouco tempo e não vai poder nem levar consigo, há que lamentar, há que se apiedar desta criatura. Está deixando de viver com os seus, ter alguns momentos mais de tranquilidade, com família, porque está se matando incansavelmente pelas propriedades que ele não poderá levar e que muitas vezes são até motivo de desarmonia e desunião após a sua partida. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Não que quem creia na continuidade do existir, quem saiba, não é creia, mas saiba, porque tem testemunhos, narrativas, demonstrações, materializações,
afirmativas nas religiões dessa continuidade. Então, quem concorda com isso e aplica a sua vida com esses dois vieses, essas duas maneiras de viver, simplesmente os bens materiais não é que perdem valor, porque nós estamos na Terra, precisamos dos bens da Terra para viver bem aqui. Então precisamos do lar, precisamos do conforto, precisamos da alimentação, precisamos da vestimenta, precisamos da segurança, tudo fazendo parte do nosso mundo terreal. Mas esta condição não ganha valor maior do que verdadeiramente merece. Reconhecemos a importância dessas propriedades, reconhecemos o valor do conforto, da mesa farta, reconhecemos tudo isso, possibilidade do descanso, possibilidade das férias, alegrias em família, tudo isso se reconhece, mas não mais que nos faça esquecer que a vida continua após termos deixado tudo isso. Então, passamos a fazer dois investimentos, um da vida material, mas não esquecemos do investimento para a vida espiritual. Essa visão que se desabrocha não faz com que o homem pare no tempo. Não é por isso que ele vai parar no tempo. Ele vai deixar de viver. A procura do bem-estar é instintiva no ser humano. Força o homem a melhorar todas as coisas. Vejam que está no próprio Evangelho, a análise de Kardec sobre isso. Esse conhecimento da vida futura, essa sapiência da vida futura, não faz com que a criatura pare na vida material. A procura do nosso bem-estar material é instintivo. Queremos abrigo, queremos proteção, queremos saúde, queremos educação, tudo isso fazendo parte da nossa vida material. Mas isso tudo força o homem a melhorar todas as coisas, a ter melhores habitações, melhores estudos, melhores quadros de saúde. Tudo está fazendo parte da nossa vida material, impulsionado pelo instinto de progresso. Então, em nós, o bem-estar é instintivo, vamos atrás dele, faz parte da nossa natureza, e o progresso, o instinto do progresso, a vontade de progredir, vai se desenvolvendo e da conservação decorrentes das próprias leis da natureza. Nós vamos crescendo, encorpando tudo isso. Vamos lá, boa noite Ivone, boa noite Gil, dizendo que atrasou, mas está aqui, tá bom, é assim mesmo, tá ótimo. Ele trabalha por necessidade, esta criatura que tem essa visão dupla de vida material e de vida espiritual. Trabalha por necessidade, por gosto, sim, gostamos do trabalho, realizamos muito trabalho que gostamos, e por dever, porque temos o dever de contribuir, e com isso ele cumpre os desígnios da providência. Isso me faz recordar meu avô. Eu tenho boas lições, né, vividas em família. Meu avô, aos 93 anos, morávamos na chácara, ele cuidava de horta, de pomar, de animal, limpava tudo, carpia tudo, mantinha tudo muito bem arrumadinho, e ele tomava um café da manhã, pegava a enxada, o rastelo, ia para a chácara, cuidar de juntar folhas, colocar o lixo, etc., arrumar, semear coisas, fazer canteiros, e aí ele vinha já lá pelas 10 da manhã, 10 e pouco, para dentro de casa, dizendo: bem, já paguei o meu prato de comida de hoje. Ele tinha esta consciência do trabalho. Fazia o que gostava. Está aqui. A pessoa que entende essas coisas faz, trabalha porque gosta,
trabalha por necessidade e trabalha por dever. E tinha como dever realizar um trabalho que pudesse equivaler ao prato de comida que ele ia usufruir. Isso é consciência, ninguém ia cobrar o prato de comida dele. Mas para ele, um homem de brio, um homem reto, era importante pagar pelo seu prato de comida. E a forma de pagar era o trabalho. Então nós vemos como isso é importante para nós cumprir, né, esses desígnios e assim nós colaborarmos com a própria providência. Boa noite, Thaís, Clemilda, sejam bem-vindas. Divone, que eu acho que eu não tinha cumprimentado, Fátima, sejam todos bem-vindos. Só aquele que considera o futuro poderá dar ao presente importância relativa, quer dizer, não mais importante é o presente do que o futuro, mas é uma importância justa, porque o futuro vai depender do nosso momento presente, do que estamos fazendo agora em nossas vidas, nesta reencarnação que ainda estamos aqui, consolando-se facilmente com seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Então nós vemos os antigos, e eu costumo dizer que gosto também de ditados antigos, que dizia, não há males que dure para sempre, amanhã o sol vai nascer, isso chama esperança. Essa é a forma que a pessoa tem de vencer a dificuldade que se apresenta, tendo consciência que o amanhã muda, que o futuro será diferente. Então, as pessoas faziam a sua parte e ainda diziam, o futuro a Deus pertence. A lei de Deus, que é uma lei de ação e reação. Então veja quantas verdades encontramos nesses ditos antigos dos nossos familiares, mais velhos, nossos avós, nossos pais, que diziam sempre dessas coisas e não desanimavam. Amanhã é outro dia, o sol vai nascer, depois da tempestade vem a bonança. Todos são ditados de quem confia no futuro. E essa confiança nesse futuro faz com que olhe esse presente com mais ânimo, ainda que dentro da dificuldade, porque sabe que ele vai passar e que amanhã será diferente. Hoje, às vezes, a gente diz, vira a página, vamos virar a página. São formas de dizer dessa continuação do existir que está dependendo do que estamos escrevendo hoje no livro de nossas vidas. Vamos lá, boa noite, Helena, Rosângela, Silvia, sejam todos muito bem-vindas. E assim, o ponto de vista para nós fica muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando temos ciência dessa continuidade, isso muda o nosso ponto de vista sobre os fatos da nossa vida, sobre os eventos que acontecem no dia a dia de nossas vidas. E o Espiritismo, que será o outro item, o item de número 7, ele dá amplitude ao pensamento e vai abrir novos horizontes. Porque ter a ciência da proteção divina, ter a ciência da vida que continua, ter a ciência que o amanhã será melhor, tudo isso nos impulsiona. Mas com o Espiritismo nós temos a comprovação da imortalidade através das comunicações mediúnicas, através dos fenômenos mediúnicos, da interferência dos espíritos em nossas vidas. Então, quando isso tudo acontece, ele nos fortalece mais esta visão, nos ajuda a entender e ter certeza das nossas movimentações hoje resultarão no nosso futuro amanhã. Então ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Esta existência é apenas um elo da corrente da nossa vida plena. Está fazendo parte, é um ciclo. Abrimos um ciclo ao reencarnar, fechamos o ciclo ao desencarnar. Abrimos outro ciclo ao reencarnar, fechamos o ciclo ao desencarnar. São elos de uma grande corrente que nós a entender isso. Também revela a solidariedade
que liga todas as criaturas todas as... Pronto, deu uma travada, gente, mas acho que agora vai ficar legal, não teremos mais nenhum travamento. Boa noite, Lourdes, Silvia Munhoz também está chegando, sejam bem-vindas. Mas nós falávamos então que o Espiritismo revela uma solidariedade entre as nossas existências. Uma vida, uma experiência de vida de cada um de nós é solidária com a outra experiência de vida. Uma reencarnação é solidária com a outra reencarnação. Então, algo vivido hoje está vinculado a algo que vivemos no passado, então estamos agora nos acertando e estamos produzindo algo para o futuro. Veja como há então uma solidariedade, não há um corte, não há um hiato entre as nossas experiências terrenas. As nossas existências são solidárias, estão ligadas entre si, não desvinculadas. O Espiritismo nos mostra isso. Também revela a solidariedade que liga todos os seres de um mesmo mundo, e isso é muito importante. Estamos na Terra, somos espíritos reencarnados neste planeta. Tudo que afeta afeta todos. Tudo que fazemos em algum ponto do planeta vai gerar consequência para todos. Então, enquanto não nos olharmos com essa solidariedade, onde todos temos envolvimentos, nós estamos nos autodestruindo. Quando nós poderíamos estarmos construindo uma humanidade melhor, mais amiga, mais fraterna, mais solidária entre si. Porque estamos ligados, não importa. Estamos aqui, somos espíritos deste habitat. Nós somos, conforme diz o mundo espiritual, daqueles 22 bilhões de espíritos que foram destinados a habitar este planeta. Hoje, reencarnados, pouco mais de 7 bilhões, quase 15 estão no mundo espiritual, fazendo parte da mesma humanidade. Então, tudo que acontecer com na face do planeta, acontecerá com todos. A consequência de um mau ato aqui na face do planeta atingirá a todos. Nós estamos vendo isso. Quando vemos até no setor de economia, um mau ato lá na economia, alguém que desviou uma verba, aqui no nosso país, né? Não estamos nem falando de outros, mas alguém que desviou uma verba que era destinada a alguma coisa, e este alguém era uma pessoa, todas as demais vão sofrer consequência desse desvio, porque não receberam os benefícios que deveriam vir, e em consequência de não receber os benefícios, sofreram muitos malefícios. Então veja que a atitude de atinge muitas criaturas, muitas. É algo fantástico nós vermos isso. É como uma bola de neve, vai crescendo essa história. Então, somos todos solidários dentro do mesmo mundo. Existe a solidariedade no sentido de estarmos ligados uns aos outros. E ainda revela o Espiritismo a solidariedade que liga os seres de todos os mundos. Todas as criaturas do universo. Existe uma solidariedade perfeita nessas questões todas do universo, das criaturas do universo. E também o Espiritismo oferece uma base, uma razão de ser a fraternidade universal. Então, veja bem, uma base e uma razão de ser a fraternidade. Nós precisamos desenvolver essa fraternidade universal. E a base que o Espiritismo nos diz é exatamente essa. Olha, estamos todos no mesmo barco. Se o barco afundar, todos perecemos. Não tem esse nem aquele.
Não tem como escapar. Estamos todos na mesma condição. E então precisamos entender isso para nos pouparmos, nos ajudarmos. Enfim, haveremos de atingir esse nível de fraternidade um dia. Por ora, sabemos que não está vigente plenamente ainda. Alguns procedem assim, mas a grande maioria ainda não. Essa visão de conjunto, os homens do tempo do Cristo não podiam compreender. Então, por isso que Jesus disse, eu me vou, eu rogarei ao Pai, Ele vai te mandar outro Consolador, que vai fazer lembrar essas coisas que eu tenho dito, que ficará para sempre convosco, que vos dirá coisas novas que por ora o mundo não pode compreender. Jesus alertou sobre isso. Há um tempo para cada coisa, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, há um tempo. Então, na época do Cristo, aquelas criaturas não iriam entender isso tudo. Então, não tinham capacidade para esse entendimento, não podiam compreender e por isso o seu conhecimento ficou reservado para mais tarde. Por isso que existe uma revelação divina. Só que esta revelação divina vem se fazendo em partes, é escalonada. Abraão começou, Moisés deu sequência, Jesus deu sequência, o Espiritismo dá sequência, cada uma vem desabrochando alguma coisa a mais para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Assim, encerrava então esse capítulo, esses itens do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí começam aqueles textos, porque até aqui foi assim a análise de Kardec, né? O meu reino não é deste mundo, estava aqui a análise de Kardec. Agora nós vamos ter então uma fala, né? Uma instrução dos Espíritos. Como eu disse, sempre no final do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem páginas que foram selecionadas, dentre aquelas que foram psicografadas à época, que condizem com o tema em estudo. E a deste capítulo 1 é uma página atribuída à Rainha de França e foi escrita em Havre, 1863. Veja, nós estamos falando de títulos reais para Jesus, a realeza de Jesus, nós falamos dos bens materiais, nós falamos da vida material ou terreal na crosta ou no mundo espiritual, na área visível ou invisível aos nossos olhos. Então nós estamos vendo esses assuntos. Por conta disso, vem esta página e Kardec coloca no final do capítulo para ajudar as nossas reflexões. A página tem como título Uma Realeza Terrena. E esta página assinada por uma rainha de França, ela não identifica o nome, ela apenas coloca essa assinatura, uma rainha de França. Esse espírito esteve encarnado ou reencarnado na realeza, como uma rainha. E ela fala, o orgulho me perdeu sobre a terra. Nós podemos, dentro dessa reflexão, lembrar algumas questões do Livro dos Espíritos, as questões de número 814 a 816, elas tratam das provas da riqueza e da miséria terrena. Então, alguns nascem abastados, milionários, riquíssimos, nobres, etc., e outros nascem em condição, assim, miserável, difícil. Por conta disso, por conta desse fato, nós vemos essas provas. Veja, é prova estar numa ou em outra condição, estar na abastança ou na dificuldade da miséria. Esses extremos são provas duras. O melhor é o equilíbrio do caminho do meio, como diz o budismo. O melhor caminho é sempre o do meio, é o mais equilibrado. Mas existem esses extremos na face da Terra. Por conta disso, nós vamos ver então a questão 815, que ela está falando
que na riqueza, o problema na riqueza é que ela incita os excessos. Ela convida aos excessos. Essa é a questão 815. Nós pegamos assim a essência dela. Quem quiser vai ao Livro dos Espíritos, dá uma espiadinha nessas questões 814, 815 e 816, que está falando exatamente da riqueza e da miséria terrena. E aí nós vemos de cara esse espírito, que fora rainha, dizer: o orgulho me perdeu sobre a terra. O orgulho é o excesso desse orgulho, da nobreza, sabe com quem você está falando, olha para mim, olha para os outros como vassalos distantes, que valem menos que a poeira do sapato. Então, por conta disso, é o excesso do orgulho e da vaidade, pôs a perder a reencarnação dela. O que levei comigo da minha realeza terrena para o mundo espiritual? Teve tanto orgulho de ocupar um trono de França, uma importância tão grande, e o que ela levou para o mundo espiritual? O que esse espírito, ao desencarnar, levou consigo? Não pôde levar uma joia, não pôde levar um escravo, não pôde levar nenhum luxo do palácio, nada, nada, o trono, nem pensar, nem a vestimenta, aquela vestimenta nobre, rica, nada disso pôde levar. Então, o que eu levei comigo da minha vida, da minha realeza terrena? Muito acima de mim estavam homens que considerava pequeninos. Ela só descobre isso no mundo espiritual. Quem eram os pequeninos para ela? Aldeões na França, pessoas simples, os seus serviçais, quer dizer, que ela não valorizava. E ela agora descobre que eles estavam muito, como espíritos, muito mais elevados, muito mais nobres do que ela. Então os pequeninos, e os desprezava por não terem sangue nobre, era plebe, plebeu. Então isso não merecia dela sequer um olhar. E ela percebeu que ali estavam agora almas engrandecidas. Para se preparar um lugar nesse reino, o reino dos céus, diz a rainha, são necessárias abnegação, humildade, caridade, benevolência para com todos. Então, quer preparar o lugar, quer ter um bom lugar após a morte terrena, cultive essas preciosidades: abnegação, humildade, caridade, benevolência para com todos. E aí vai ter um crédito, vai ter alguma coisa para contar em nosso favor. E na questão, então, 816 do Livro dos Espíritos, fala-se do meio de fazer o bem. A riqueza é concedida a uma pessoa, que ela nasça na abastança, na nobreza, na riqueza, para que ela promova o bem. Claro que ela vai usufruir para ela, para o seu conforto, para o seu bem-estar, é direito dela. Mas ela tem que ter consciência daqueles que não têm e favorecer essas criaturas de alguma forma na vida. Então, é um meio de fazer o bem. A riqueza, porque quando não fazemos, a riqueza ela só aumenta as nossas necessidades. É por isso que não fazemos. A pessoa quer mais e quer mais e nunca acha o tempo de bem utilizar aquilo em favor de tantos. Então, ela acha que nunca tem o bastante para si mesma. Porque se ela tem uma casa num bairro nobre, mas com um tamanho X, ela quer outra maior, 2 vezes maior que aquela, numa área mais nobre ainda. Se ela tem um veículo bom, com possibilidades, ela quer outro maior ainda. A gente vê, né, muitas pessoas ocupadas ou fazendo aí de tudo, pessoas que se locomovem para os seus shows, artistas, etc., em ter avião particular. E não é um avião qualquer.
Não é tem que ser algo muito especial, muito sofisticado, com todo o conforto. Ela pode? Pode, é um direito dela, ela tem o dinheiro para isso. Mas ela deveria se lembrar em promover alguma coisa. Há pessoas que têm, sim, um patrimônio muito grande e ganham mais ainda, trabalham para isso, sabem usar bem o seu dinheiro e esse patrimônio aumenta. Junto com isso, ela tem fundação, ela tem institutos que ajudam, ela cuida dos seus trabalhadores, já que ela tem, vamos dizer, um empresário, tem lá seus trabalhadores, dando a eles o necessário para uma vida saudável, além do seu salário, condições de creche para os filhos, escola num bairro, enfim, um atendimento diferenciado. Essas são pessoas que estão usando bem a riqueza. Elas estão produzindo naquele meio onde vivem condições melhores para as criaturas. Mas existem aqueles que não fazem isso porque, não, eu preciso juntar mais 1 milhão, mais 2 milhões, mais 3 milhões e vai. Até que ela, enquanto isso, o tempo está passando, ela não sabe mais. Nós temos uma lição no Evangelho que vai falar sobre isso, exatamente sobre essa condição da riqueza. Então, essa riqueza material não vamos levar, nem um centavinho, nem uma moedinha dá para levar, nada, nada. Mas existe a riqueza espiritual que precisamos trabalhar para amealhar, que é essa da abnegação, da caridade, da humildade, da benevolência, que nós precisamos desenvolver. Essa é a nossa riqueza. É questionado, diz a rainha, somente o bem que fizestes, as lágrimas que secastes. Então, atitudes no bem. Quando nós vemos, hoje existe uma ciência que se chama pesquisa de EQM, experiência de quase morte. Pessoas que tiveram paradas cardíacas, morreram por algum tempo e foram ressuscitadas para continuar vivendo. E muitas dessas pessoas, nesse período em que tiveram a parada, que elas estavam mortas, antes do seu ressuscitamento, via máquinas e procedimentos médicos, estas pessoas viram aquela história da luz, do túnel, de um ser espiritual, viu o local em que estava, ouviu a conversa daqueles médicos, enfermeiros que estavam ao lado. Então, se nós olharmos na internet, hoje nós temos essa ferramenta que nos facilita o estudo, e procurarmos EQM, experiências de quase morte, nós vamos ver relatos fantásticos sobre isso. Mas é voz geral das criaturas que se lembram com precisão da vivência, e é uma vivência extracorpórea. O corpo dela estava morto. Aqueles procedimentos médicos estavam sendo do seu corpo físico. E ela estava se projetando para um lugar, para outro, indo para lá ou para cá. Ela estava se projetando. Então, esta experiência é unânime. As pessoas que chegaram até aquele túnel de luz, aquela escada de luz e encontraram algum ser já próximo ao final disso, esse ser perguntar: o que é que você fez de bom na vida? Essa é a prestação de conta. Se não tiver nada para apresentar, mãos vazias, muitas vezes a misericórdia divina ainda diz: volta. Volta e completa, faz alguma coisa para você chegar aqui com algum crédito. E faz a pessoa voltar. E a pessoa, através daquele ressuscitamento mecânico que estão fazendo, seu coração volta a funcionar e os órgãos voltam a funcionar e ela recupera a sua vida física. Mas ela passa por essa experiência, é questionado qual foi o bem que você fez, o que você fez de bom, quem você ajudou, o que você está trazendo nas suas mãos para mostrar um ato de bondade que seja. Essa é a prestação de contas que cada um vai ter que fazer. Chico Xavier conta um fato interessante que está no livro Astronautas do Além.
são narrativas, histórias, contos que o Chico fala das suas experiências mediúnicas. Nesse livro tem uma página chamada A Paralítica. E Chico Xavier conta que, porque ele fazia uma caravana com os amigos, e iam para a periferia, ver pessoas doentes, acudir, levar um pão, levar uma força, um medicamento, propiciar algum conforto à pessoa. E eles foram certa vez para um arrabalde, e um local difícil, até havia uma casinha muito isolada, e nessa casinha morava uma senhora paralítica. Por isso que o caso se chama A Paralítica. Está no livro Astronautas do Além. E então, esta paralítica vivia uma vida miserável. Uma pobreza enorme, sem ajuda, numa condição tão precária que toda aquela equipe que estava com o Chico ficou muito impressionada. Então ajudaram da forma que podiam e voltaram para o centro, porque daí teria o trabalho mediúnico. Eles tinham feito isso à tarde, na visita à favela, aos locais mais afastados. E voltaram. E à noite, então, no trabalho mediúnico, transcorre normal e tem uma comunicação de um espírito que, na verdade, era um poeta da Academia de Letras, não me lembro agora se é da região nordeste nossa. E esse espírito traz uma poesia muito bonita sobre a rainha de França e afirma que aquela mulher paralítica era a própria. Era a reencarnação daquela que um dia fora a rainha de França. Estava ali, travada numa condição miserável e sem reclamar da vida. Aquela mulher, numa situação extremamente difícil, não reclamava e agradecia toda e qualquer ajuda que vinha por mãos estranhas. Então a gente vê que a reencarnação, ela age dessa forma. São os nossos ajustes, então reencarnamos para promover nossa evolução, nossa melhoria e também reajustar os nossos valores. E que essas provas da riqueza ou da miséria não são fáceis, são provas muito difíceis para que os espíritos consigam passar por ela. Talvez a prova da riqueza seja das mais difíceis, porque ter todas as possibilidades e se manter firme e se manter íntegro não é fácil. Quando a vida convida a fazer toda a dificuldade que está pela frente, que ela nos oferece, nos oportuniza. E assim encerra esse capítulo 2º, vindo agora o capítulo 3º com o título Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, meu reino não é deste mundo. Jesus fala de uma possibilidade de uma outra morada, uma outra condição que não a terrena. E agora, o 3º capítulo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse 3º capítulo é um incentivo à vida futura. No primeiro, ele falou da vida futura. Kardec trouxe informações. Agora aqui é um incentivo a conhecermos, a sabermos e a escolhermos uma vida futura melhor para todos nós, uma continuidade do nosso existir. Com base em que Kardec levanta esses ensinamentos? Com base no Sermão do Cenáculo de Jesus. O Sermão do Cenáculo de Jesus, o cenáculo era o local onde se reunia em assembleia para discutir alguma coisa, acertar alguma coisa, ou um momento de realizar a refeição entre pessoas amigas. Então seria um grande salão de jantar. Na verdade, o cenáculo de Jesus é aquele momento da Santa Ceia que nós conhecemos. Aqui sobre a minha cabeça eu tenho essa tapeçaria que mostra a Santa Ceia. Esse é o cenáculo de Jesus. É a Santa Ceia, quando ele está com seus 12 apóstolos
E ali ele passa ensinamentos. É um dos sermões de Jesus. Nós falamos muito do Sermão da Montanha, mas nós temos o Sermão do Cenáculo, nós temos o Sermão dos Ais, nós temos o Sermão Profético, são 4 sermões de Jesus, grandes sermões. Este sermão é o do Cenáculo. E quem narra, é até estranho, porque quem narra é só João. É o Evangelho de João que traz este sermão. E é também chamado, não só sermão do cenáculo, como sermão da consolação. Era o sermão da consolação. Porque Jesus sabia que estava se aproximando o desfecho da sua vida terrena. Viria a traição, viria a prisão, viria o julgamento e a crucificação. Então ele sabia que estava se aproximando e ele aproveita este momento da Santa Ceia, aquela ceia com os 12, onde ele começa a orientar, a falar daquilo que eles deveriam, de como deveriam proceder. E ele inicia nesse capítulo 14 de João, e Kardec usa dos versículos 1 ao versículo 3, ele inicia dizendo: não se turbe o vosso coração. Porque ele falava da sua partida. E eles estavam ansiosos, aflitos, desesperados. E ele dizia: não se perturbe o seu coração. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Acredite em Deus. Acredite em mim que estou falando que a vida continua. Não se turbe, não se perturbe. E ele dizia em seguida: há muitas moradas na casa do meu pai. Vocês estão pensando só nessa aqui, em Jerusalém? Não, há muitas moradas na casa do meu pai. Mesmo que a morte física me tire desta Jerusalém, há outra morada, outra Jerusalém no mundo espiritual, onde eu vou continuar. E ele dizia: há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, se isso não fosse verdade, se fosse fake news, na nossa linguagem atual, ele diz: eu vou-lo diria. Eu vou-lo teria dito. Se fosse mentira, se fosse enganação, eu diria a vocês isso. Mas eu estou afirmando, assim como o Pai, da vida que continua. Pois vou preparar-vos o lugar. Eu vou para este local e vou preparar um lugar para recebê-los junto a mim, dizia Jesus aos seus naquele instante. E aí nós vamos ver lá no livro dos Espíritos, nas questões 55 a 58, Kardec vai tratar da pluralidade dos mundos, dos diferentes mundos que existem, e na 234 a 236 ele vai tratar dos mundos transitórios. Há muitos mundos e há mundos transitórios, de passagem, onde não estamos fixando residência. E ali está Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai, e se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, mas eu vou preparar um lugar para vos receber. Ele está dizendo do mundo espiritual, do reino que ele tinha, a espiritualidade, onde todos aportaremos um dia. Então, meus amigos, vamos apenas encerrar essa fala de Jesus com o versículo 3º. Nós comentamos só do capítulo 14 de João, versículos de 1 a 3. E ele diz então no versículo 3º: depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, preparar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Então Jesus garante a sua presença em nossas vidas, para que possamos usufruir ao seu lado desse bom lugar que ele tem preparado para todos os seus irmãos da terra. Bem, paremos por aqui, que a nossa hora venceu. Só temos a agradecer
Continuaremos, se Deus quiser, esse capítulo 3º a semana que vem, na terça-feira, e amanhã ainda teremos aqui a nossa noite da obra Pão Nosso. E hoje encerramos com aquele Pai Nosso lindo da psicografia de Chico, do Monsenhor Horta, que está no livro Parnaso de Além-Túmulo, que reflete tão bem dessas coisas que estamos falando. Que diz: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, tenhamos uma noite de paz, que essas reflexões sirvam para alimentar em nossas almas a esperança de uma vida que continua e que pode continuar muito melhor se prepararmos agora essa nossa vida futura. Deus abençoe os lares, as famílias, sobretudo a consciência dos nossos governantes, para que o mundo encontre paz e possa, sim, seguir numa trajetória do bem para todos. Muita paz e até amanhã, se Deus quiser.